Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre verbos, isso mesmo. Como é um assunto extenso, nós teremos mais de uma aula a respeito, porque a gente vai por partes, para que vocês consigam entender alguns conceitos que são importantes, para que a gente desmistifique um pouco essa questão de que verbo é difícil, é um menino enjoado, mas nada que vocês não consigam realmente aí aprender. Tudo bem? Então vamos lá. O que é verbo? Vai ser uma classe de palavras que ela vai expressar um acontecimento, um estado, um fenômeno da natureza. E é uma classe de palavras que ela vai se flexionar. Vai se flexionar de acordo com o número. Quando a gente fala de número, nós estamos falando de singular e plural, tá? Ela se flexiona de acordo com a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Se flexiona também em tempo, presente, passado ou futuro. E nós temos aí o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Temos também a voz passiva, ativa ou reflexiva. Então, nós temos tudo isso dentro dessa classe gramatical. Nós vamos ver hoje também qual que é a estrutura. Então, o verbo, ele vai ter a sua estrutura em 3 partes. Nós temos aí o radical, a vogal temática e a desinência. Então, vamos aí para o exemplo. Eu tenho aqui 3 verbos. Eu tenho o verbo cantar, o verbo vender e o verbo partir. O que seria o radical? O radical ele vai ser a parte que dá origem ao verbo e por isso ele costuma ter as flexões. O que seria a vogal temática? Ela se refere, ela vem logo após o radical. Então, por exemplo, nós vamos ter a vogal temática A para os verbos terminados em ar. Cantar, dançar, amar. Nós temos também. Então, a gente tem a primeira conjugação em ar, a segunda em er e a terceira em ir. Então, a segunda conjugação são para os verbos terminados em er. Vender, comer, acontecer, tudo bem? E a terceira conjugação, que é a vogal temática i. Partir, sorrir, iludir, tudo bem? Então, essa é a vogal temática. E a desinência, que é a parte final da palavra, que vai expressar o tempo e a pessoa do verbo. Ou seja, o tempo é se ele está no presente, no passado ou no futuro, e a pessoa do verbo, se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Então, por exemplo, quando nós temos lá, cantamos, o verbo cantar, eu tenho a vogal temática A, da primeira conjugação. O radical seria as letras C-A-N-T, o cante. E o mos é o que define qual é a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Quem cantamos? Nós. O nós é a primeira pessoa do plural, ok?
Vamos lá. Flexão verbal. Os verbos, eles se flexionam de acordo com o número, a pessoa e o modo, certo? Então, em relação ao número, nós podemos ter o sujeito no singular ou no plural. O sujeito também pode ser, né, primeira, segunda ou terceira pessoa, sendo que a primeira pessoa é a que fala, a segunda é com quem a gente fala e a terceira pessoa não se enquadra nas duas categorias anteriores. Então, eu tenho aqui singular, primeira, segunda e terceira pessoa, plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, quem seriam essas pessoas? Do singular, eu tenho o eu, o tu, ele ou ela, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. O nós, o vós, eles ou elas, que seriam primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tá. Quais são os modos verbais? Os modos verbais, eles vão expressar aí a relação da pessoa que fala em relação ao fato dado pelo verbo. Então, por exemplo, o modo indicativo, ele vai expressar uma certeza em relação ao fato que é ou será dado como real. O modo subjuntivo, ele vai expressar uma suposição, uma possibilidade ou uma dúvida para um fato que não é dado como real ainda ou que não pode ser dado como real. E o modo imperativo, ele vai expressar uma ordem, uma exigência ou um pedido que se espera ser realizado. Os tempos verbais. Nós vamos ver os tempos verbais do modo indicativo. Então, nós temos o presente, que é uma ação que ocorre no momento da fala. Nós temos o pretérito perfeito, que é uma ação que ocorreu em momento anterior ao da fala. Nós temos o pretérito imperfeito, que é uma ação que ocorria em momento anterior ao da fala, mas parou de ocorrer. Nós temos o pretérito mais que perfeito, que é uma ação que ocorrera em momento anterior ao de outra ação já ocorrida em momento anterior ao da fala. Então, é o passado do passado. A gente vai detalhar mais todos esses tempos verbais, tá? E o futuro do presente é uma ação que ainda vai ocorrer no momento posterior ao que a gente está falando. Nós temos também o futuro do pretérito, que é uma ação que ocorreria em momento posterior ao de outra ação já ocorrida no passado, mas ambas são anteriores ao momento da fala. Então, é o futuro do passado. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Então, nós vamos se ater hoje apenas ao modo indicativo. E nas outras aulas, a gente vai falar sobre o modo subjuntivo e depois o modo imperativo. Então, vamos ao exemplo. Presente. Eu viajo todo fim de semana. É uma ação que se acontece no meu presente. Ou seja, se eu viajo todo fim de semana, é algo que eu tenho feito, faz parte da minha rotina, vamos dizer assim. O pretérito perfeito seria eu viajei no fim de semana. Foi uma ação que aconteceu e terminou no passado não muito próximo. Eu viajei no fim de semana. O pretérito imperfeito, eu posso dizer que é algo que eu costumava fazer, né, no passado,
já não tão próximo. Então, por exemplo, eu viajava todo fim de semana. Então, é algo que eu costumava fazer, mas que já faz tempo. O pretérito mais que perfeito seria o passado do passado. Eu viajara todo fim de semana antes de casar. Então, ou seja, a ação de viajar, eu já estou casada, então acontecia, eu viajava até antes mesmo de eu casar, que também já é algo que ficou no passado, porque eu já casei. Conseguem entender? É o passado do passado. O futuro do presente é uma ação que ainda vai acontecer, mas é um fato. Então, por exemplo, eu viajarei no final de semana. É algo que eu pretendo fazer e que vou fazer. Mas é no fim de semana só que isso vai acontecer. Então, é uma ação ainda futura. Mas é um futuro do presente. Por quê? Digamos que hoje é segunda e eu vou viajar no fim de semana. Então, é algo que está para acontecer, mas ainda não ocorreu. Já o futuro do pretérito é como se fosse o futuro, como diz aqui, é um futuro do passado. Como? É algo incerto. Então, eu posso dizer assim: eu viajaria no final de semana se tivesse dinheiro. Então, existe uma condição aí para que eu viaje. Eu viajaria no final de semana se eu tivesse dinheiro. Ou seja, se eu não tenho dinheiro, então não vai acontecer a viagem. É uma hipótese. Tudo bem? Sim? Como que a gente faz para internalizar todas essas questões, né? Como que eu consigo diferenciar um passado do outro? Né? A gente pode se ater aí até algumas palavras. Então, por exemplo, o presente, eu posso me ater à palavra hoje. O pretérito perfeito, como o ontem. O pretérito imperfeito, como 10 anos atrás, porque é um passado bem distante. E o mais que perfeito, o passado do passado. Eu vou encontrar essas palavras na prova? Não necessariamente. Por isso que a gente tem que se ater aos conceitos, mas de acordo com o que estiver lá na prova, eu preciso saber diferenciar, porque pode não ter essas palavras. Então, a gente não vai se ater às palavras, mas é só para a gente se localizar. Então, o futuro do presente, eu posso colocar que é algo que é um fato, né, que vai acontecer. Não aconteceu ainda porque está no futuro, mas é um futuro próximo, é um fato. O futuro do pretérito é mais uma hipótese que pode ocorrer ou não. Então, é com os exercícios que a gente vai fazendo, que a gente vai internalizando essas questões, vai fazendo os exercícios, vai vendo quanto que tá quanto que você está acertando, o que você ainda está errando. Eu consigo identificar mais quando é presente do indicativo. Eu me confundo mais quando é pretérito mais que perfeito. Então, a gente vai fazendo os exercícios, diferentes exercícios, e a gente vai se familiarizando. Você quer ver, você saber mais ou menos se você está entendendo ou não? Quando uma pessoa ela conta para outra determinada coisa que ela aprendeu, se ela consegue explicar, contar para outra pessoa, isso é indício de que ela está entendendo, que ela está conseguindo assimilar aquilo que ela está vendo em vídeo, que ela está lendo no livro didático, enfim. Se você não consegue, eu sei, eu entendi, mas eu não consigo explicar, então você não entendeu totalmente.
Você não entendeu qual é o conceito. A partir do momento que você consegue entender o conceito daquele conteúdo, você consegue fazer qualquer exercício. Então, verbo é um conteúdo que ele cai em todo vestibular, em todo concurso, ele cai no Enem. Então, você precisa estar preparado. Tudo bem? Vejo vocês na próxima aula para a gente estar falando sobre o modo subjuntivo. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau.